Nós estamos recebendo aqui no estúdio a geriatra do Hospital de Base de Rio Preto, doutora Laura Cardoso. Obrigado pela sua presença aqui. Vamos lá, então vamos falar sobre os nossos idosos, nossos queridos vovôs, vovós, né? Por que o idoso tem o osso, pelo que a gente viu ali, mais fraco do que quando mais jovem? O que acontece com o corpo quando a gente envelhece? Então, assim, se hoje eu sofrer uma queda, eu cair da própria altura, é um impacto baixo. Então, eu não vou fraturar nenhum osso. Por que o idoso, ele cai da própria altura e ele fratura? Ou às vezes ele fratura e cai, por conta de algumas doenças que vai acumulando que tem fator de risco. A idade, mulher tem mais osteoporose do que o homem, por conta dos fatores hormonais. Se esse paciente fumou durante a vida inteira, teve etilismo. Então, assim, tem vários fatores de risco que faz esse paciente deixar o osso mais fraco. E se a gente trata essa doença, que é a osteoporose, a gente evita desses pacientes ter a fratura. Então, não é questão só da idade, Entendi. É as comorbidades que a gente vai adquirindo com o passar dos anos na nossa vida. O músculo também fica mais fraco? Com certeza. Então, hoje existe um termo que é a osteosarcopenia, porque além da osteoporose, nós precisamos tratar o músculo desse paciente. Porque assim, qual que é o pico de massa que eu vou ter na minha vida de músculo? O meu pico vai ser entre 35 e 40 anos. Então, o que eu conseguir juntar de músculo até ali, vai ser o meu máximo. Dali para frente, eu vou ter uma perda de massa muscular. Por isso que é importante a gente passar com o geriatra antes da gente perder esse músculo. A gente precisa fazer exercício resistido. Então, aquela ideia que a gente tinha antigamente, idoso precisa fazer caminhada para viver mais. Não. O idoso, para viver mais hoje, ele precisa de musculação. É exercício resistido, é academia, é fisioterapia, é pilates. Então, ele precisa ter músculo. Por quê? Porque é próprio do envelhecimento que a gente tem essa perda muscular. Então, a gente trata esse termo, que é a osteosarcopenia, a gente trata o osso e o músculo do paciente. A gente viu ali sobre a estrutura que as casas têm que ter, né? Mas existem muitos obstáculos até fora, né? Calçadas irregulares, buracos. É importante também o idoso e a família também se atentar a usar calçados que acabem não prejudicando e proporcionando uma queda, uma tropeção ali. Sim, com certeza. Inclusive, o local que o idoso mais cai é dentro da própria casa, que é contraditório, porque você pensa assim, ali ele está protegido, tem alguém supervisionando ele, né? Então, por que isso acontece? Pela falta de adaptação do ambiente na casa desses pacientes. Então, assim, muitas pacientes chegam no consultório e falam, doutora, mas eu não vou pôr barra, eu não vou pôr no corrimão, não vou adaptar o piso para antiderrapante, porque eu não caí, eu tô bem. Então, assim, eles não entendem o quê? Que isso é uma medida de prevenção. Você coloca, você adapta o seu ambiente do domicílio. E se você tiver uma tontura e desequilibrar, você tem onde apoiar e não vai cair. Agora, a maioria da população espera cair, fraturar, passar por uma cirurgia, ter toda a intercorrência daquela fratura, para depois adaptar o ambiente. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês que estão em casa, adaptar o ambiente de casa, porque isso vai prevenir de você ter uma queda. Outra coisa importante que a gente até viu aí no vídeo da idosa, usando chinelo. Idoso não pode usar chinelo. Então, assim, você pode usar o chinelo, mas tem que ter uma presilha atrás, porque eles tropeçam no próprio chinelo e caem. Entendi. Então, não é o sapato mais apropriado para o idoso. Lógico que a gente tem assim, que outra coisa que não pode ter dentro de casa? O tapete. Aí elas falam, porque foi minha tataravó que fez o tapete, tem um sentimento por aquilo ali, né? Então pega o tapete, faz um quadro. Por quê? Porque aquilo ali vai escorregar e vai cair.
Então essas são as medidas para prevenir, porque se ele cair, a chance dele fraturar é muito grande. Porque o osso, ele tá frágil e a chance do idoso ter uma osteoporose é muito grande. Por que a gente vê casos de idosos que caem, fraturam de repente a bacia e depois acabam não se recuperando, né, 100% e muitas vezes depois de um tempo acabam falecendo, né? Acontece isso mesmo? Por quê? Ou é coincidência? Não. Porque assim, qual é o local que mais fratura? É vértebra. Então, só que é pouco diagnosticado. É aquele idoso, tô com dor nas costas, toma um remédio para dor, fica um pouco de repouso, melhorou. Ele teve uma fratura, ele nem sabe que ele teve uma fratura. Então, qual que é essa fratura, que é aquele que vai para o hospital, que é uma fratura de fêmur, que é muito comum do idoso cair da própria altura e ele fraturar o fêmur. Então, como que é o pós-operatório? Isso depende muito da prótese. Então, tem prótese que a gente coloca e com 2 dias o paciente vai embora e vai embora andando, e é vida normal. Tá? Agora, existem outras que precisam de um tempo mais de repouso, mas com fisioterapia. Só que assim, 30% dos idosos, eles não voltam a andar por medo de cair de novo. Entendi. Então, por mais que a cirurgia foi um sucesso, que a gente teve uma boa reabilitação com a fisioterapia, mas ele não volta a andar por medo de cair. Então, o geriatra está ali para tratar isso, porque a gente precisa voltar à funcionalidade do nosso idoso o quanto antes. Doutora, eu vou pedir para que a senhora permaneça aqui no estúdio, porque aproveitando até a presença da senhora, geriatra, né, hoje começa o inverno, ou melhor, já começou o inverno. E nessa época de baixas temperaturas, né, quem tem mais de 60 anos sente mais os efeitos do frio do que as pessoas mais jovens. Aliás, daqui a pouquinho a doutora vai falar que com esse frio o risco de queda é maior. Já ela vai falar isso. Agora, por questão desse frio, por uma série de alterações provocadas no organismo pelo envelhecimento, os idosos ficam mais vulneráveis, né? E para evitar que fiquem doentes, é preciso tomar uma série de cuidados. Além dos problemas respiratórios, né? Pode até aumentar o risco de queda. Doutora, há risco de queda também, que a senhora estava falando, né? Por conta aí do frio? Com certeza. Então, assim, o que acontece muito? Aquele idoso que tem aquela doença crônica no joelho, ele tem bastante dor. O que acontece no frio? Ele está com muita dor no joelho, o joelho trava e ele cai. Então, é comum a gente aumentar o risco de quedas aí, né, no inverno. Outra coisa, põe meia, que é o adequado, né? O paciente idoso no frio usa meia, usa luva, mas aí põe meia e chinelo. Aí aumenta a chance dele tropeçar no chinelo mais ainda. Então, assim, precisa de todos esses cuidados, aumentar a hidratação da pele também. A alimentação também tem que ser reforçada? Alimentação mais aquecida, porque assim, até a pressão no frio, ela tem alteração. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento médico, ver o que eu posso tomar para prevenir de eu ter uma doença respiratória, uma pneumonia nesse frio. Mas assim, eu ressalto que se você, idoso, vai sair de casa nesse período que a gente tem um aumento das doenças respiratórias, usa máscara, faz a sua proteção, tá? Porque nós temos mais vírus circulando e a chance desses pacientes adoecerem nesse período é maior, além de aumentar o risco de queda. Tá Eu queria fazer um convite. Sim. Porque o hospital de base é o hospital amigo do idoso. Sim. Então, nós fazemos várias ações para conscientizar a população Sim. sobre doenças, porque quanto mais a população souber das doenças, Sim. mais nós vamos prevenir, mais nós vamos colher esse fruto bom disso. Sim. Tá? Então, na próxima quarta-feira, nós vamos estar lá no hospital de base, no anfiteatro da FAMERP, Sim. junto com a Liga da Geriatria e o Hospital Amigo do Idoso. Nós vamos dar uma aula sobre queda, vamos ter ortopedista, fisioterapeuta, enfermeiro. Eu vou estar lá também ministrando a aula, para a gente conscientizar a população o que eu posso fazer mais por esse paciente. A gente está aberto a toda a população. Eu vou deixar o link para inscrição, só para a gente ter contato, assim, saber quantas pessoas Sim. que vão participar. Vou deixar com a produção. Sim. Se alguém tiver em contato, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para orientar e prevenir todas essas doenças na nossa população idosa. Ter uma qualidade de vida com segurança. Com certeza. E para envelhecer bem, eu preciso ter músculo.
Então, nunca é tarde para começar. Ai, doutora, eu tenho 90 anos, então vamos lá, vamos para fisioterapia, vamos pegar peso, vamos para o Pilates, vamos melhorar, porque não pode cair. Porque se cair, o risco de fraturar é muito grande. Tem uma alimentação especial que ele deve seguir para manter o músculo forte, os ossos também? Tem essa recomendação? Tem, a gente faz uma reposição de cálcio, a gente tenta no máximo aí na alimentação e evitar remédios, né? Porque o geriatra odeia remédio. Então a gente tenta que o idoso consuma a quantidade de cálcio necessária por dia na alimentação. Sim. E uma suplementação de proteína. Então, suplementos que tem proteína, ou se o idoso consegue ter apetite e ingerir a quantidade de proteína diária por dia, porque é igual nós jovens na academia. Se eu for estimular aquele músculo e eu não repor proteína, aquele músculo não vai fortalecer, aquele músculo não vai crescer. Então é importante esse paciente idoso fazer esse acompanhamento para a gente poder ganhar músculo. Tá certo. Tá, doutora, muito obrigado pela sua visita aqui imagina. E essa orientação para o nosso público. Obrigado, viu?